Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 12º episódio dos dividendos do mês. Por isso, já passou um ano, o tempo passa num instante, mas o nosso grande objetivo com esta série é receber dividendos para pagar despesas comuns como eletricidade, água, telecomunicações, etc. Mas vamos passar ao que interessa, que agora vou partilhar contigo o meu portfólio, que neste momento estou com um portfólio yield de 6,68%, o que é elevado, e neste momento eu quero ver quais são os meses que recebo menos dividendos, para ver quais são as empresas que talvez possa adquirir, para então equilibrar mais este recebimento de dividendos. Por isso, os meses que eu recebo menos dividendos é outubro, janeiro de 2024, abril, julho, etc. Por isso, talvez são estes meses que eu quero me focar, apesar de setembro, dezembro, etc. Também estar muito igual. Agora, novembro, fevereiro, maio, etc. são os meses que estou a receber mais dividendos, por isso, preferencialmente, eu prefiro evitar estes meses. Eu quero falar primeiro sobre a carga fiscal relativamente a dividendos. Por isso, isto são dados da OECD de 2022 e tu podes ver que Portugal está em 9º lugar. Por isso, à medida que este ranking vai descendo, então a carga fiscal é superior. Por exemplo, na Irlanda, que está em 1º lugar, tem uma carga fiscal de 51% sobre os dividendos, o que é terrível. Mas eu estou a tocar neste ponto porquê? Porque Portugal, sim, está em 9º lugar, mas isto não é tão mau quanto parece, porque se baixássemos apenas 2 pontos percentuais, ou seja, de 28% para 26%, então Portugal iria logo subir 6 lugares no ranking, ou seja, de 9º lugar passava para 15º, o que não é nada mau. Ainda por cima, relativamente à média destes países, está muito perto dos 24%. Por isso, eu quero que tu entendas que a carga fiscal relativamente a dividendos aqui em Portugal não é assim tão má quanto parece. Mas já aqui outro ponto relativamente à carga fiscal sobre os dividendos que eu quero dar ênfase aqui em Portugal. É que, independentemente se recebes muitos dividendos ou poucos dividendos, é sempre 28%, se não englobarmos. Agora, comparativamente aos rendimentos que temos como trabalhador independente, e se formos olhar para o pior cenário, estamos aqui a aplicar uma taxa normal de 48% e um trabalhador dependente, não casado, sem dependentes, estamos aqui a ver 47,17%, mas vendo o pior cenário, à medida que estes rendimentos aumentam, esta carga fiscal está sempre a aumentar. Agora, se compararmos com os dividendos que podemos estar a receber mesmo muito dinheiro, não vai aumentar. É por isso que os ricos, milionários e grandes acionistas de empresas portuguesas adoram receber dividendos. Eles querem lá saber do salário, visto que podem receber muitos dividendos sempre a uma taxa fixa de 28%. Pronto, eu só queria que entenderes que a carga fiscal aqui em Portugal relativamente a dividendos não é tão má quanto parece. Pronto, passando ao tema seguinte. Eu comecei por ver aqui neste site, que é o Dividend Stock Cash, qual poderia ser a empresa, sendo que teria um dividend yield superior a 5%, e o que é o dividend yield? É os dividendos que estão a ser pagos por ação a dividir pelo preço por ação. Ou seja, não é nada mais que aquilo que estamos a receber por ação pelo custo que estamos a ter. Pronto, superior a 5%, o ex-dividend date tem que ser no próximo mês e o payout date também preferencialmente no próximo mês, porque se queremos ver para outubro, o payout date também apanhar esta oportunidade a tempo. Por isso, outubro, e assim vemos que as que restam, sendo que pagam trimestralmente, quase todas. A empresa que me chamou principalmente a atenção foi aqui a Foot Locker, com um dividend yield de 9%, o que não é nada mau. Agora, aqui no gráfico eles têm estado só a cair, como podes ver está em falling knife. Isto poderia talvez indicar uma boa oportunidade para adquirir a empresa, visto que já caiu tanto, e ela encontra-se neste momento aos mesmos valores que estava em 1986 e não está muito longe dos valores que se encontrava a 1971. Será que isto pode indicar uma boa oportunidade? Depende do nosso objetivo. Como eu estou a adquirir para dividendos, então talvez não seja a melhor escolha. Primeiro, tem um dividend growth muito pequeno. Quando eu fui ver o dividend safety, que isso era um dos pontos principais, o dividend payout ratio está nos 103%. Isto é muito elevado. É muito provável que eles vão cortar os seus dividendos. Por isso, se eu quero receber dividendos elevados, eu não quero que a empresa corte os seus dividendos. Atenção que eu estou a ver o dividend payout ratio, mas é porque esta empresa não é um REIT. Se fosse, então eu iria olhar para o AFFO payout ratio. Mas poderemos olhar para esta empresa novamente no futuro. O que eu sugiro é que vocês coloquem um gosto naquele comentário que vocês realmente têm interesse que eu veja, ou seja, naquele que querem que eu fale neste vídeo. Por exemplo, no último vídeo, o comentário com o maior número de gostos foi este aqui. Muito obrigado pelo comentário, Joana, mas não existe uma idade máxima para nós investirmos. Existem grandes investidores que começaram aos seus 50, 60 anos e mesmo assim tiveram sucesso. É claro que quanto mais cedo, mais fácil é, mas nós nunca devemos utilizar a idade como desculpa. De qualquer modo, mesmo para quem não tem interesse em investir
por essa razão pode sempre absorver conhecimento e depois passar para os seus filhos ou mesmo netos para então terem iniciativa mais cedo. Pronto, este foi o comentário com mais gostos, do qual eu agradeço. Por isso, o próximo comentário que vocês tiverem mais interesse para que eu veja, então coloquem mais gostos nele para então eu destacar. Agora não precisa de ser necessariamente uma pergunta, pode ser simplesmente uma sugestão de uma ação ou de um rito para estudar mais aprofundadamente, porque aqueles que vocês partilharam, eu claro que vi-os todos, mas no vídeo eu vou só apenas falar superficialmente. Por isso a Footlocker foi descartada completamente, mas outras empresas que vocês sugeriram foi aqui a Kinder Morgan, mas sim, podes ver que tem um dividend payout ratio de 100%, o que é logo para descartar. Se fosse um REIT, é claro que não olharia para aqui, mas não sendo, é pronto, para evitar. Depois temos aqui a Wendy's, que está com os 97,22% de dividend payout ratio, o que é muito elevado, por isso também iria descartar logo de seguida. A Porsche, eu nem sei por onde pegar, porque isto aqui tem tantos aspectos negativos, mas por exemplo, o net long debt to EBITDA está em 2.880%. Tem muitos outros aspectos negativos, mas eu só quero que a pessoa que tenha interesse na Porsche especificamente tenha bastante cuidado. Depois também está aqui a Ally. Entre todas aquelas que foram sugeridas, talvez esta seja uma das melhores sugestões. Não digo que foi a melhor, mas penso que tenha sido uma das melhores. Mas de qualquer forma eu vou descartar. Porquê? Porque em termos de dividend growth histórico, ok? Olharmos para o histórico do crescimento dos dividendos, é muito pequeno, apenas de 6 anos, e um dividend yield apenas de 4,20%. Por isso, qual é que é uma que por acaso foi sugerida e que eu também já vi noutros vídeos, que achei melhor? É aqui a Realty Income. Por isso, esta já foi adquirida no passado. Eu acredito que possa ser uma boa escolha, dependendo do nosso perfil. Agora, esta empresa tem pago todos os anos os dividendos sem falhar e tem crescido consecutivamente nos últimos 25 anos, ou seja, também como faz parte do S&P 500, esta empresa faz parte dos dividendos aristocratas, que é um aspecto muito positivo, paga mensalmente. Agora, isto normalmente é algo bom, ou seja, eu prefiro que uma empresa pague mensalmente do que trimestralmente, mas no meu caso em específico, quero que pague naqueles meses que recebo menos dividendos, então é por isso que eu prefiro trimestralmente, porque se estivesse tudo equilibrado, então é claro que eu iria preferir uma empresa que pagasse mensalmente, porque criaria o efeito de juro composto se eu reinvestisse estes dividendos. Acontece que tenho a possibilidade de os tirar mais rapidamente para pagar as minhas despesas, por exemplo, aquilo que nós falámos de despesas comuns como eletricidade, água e telecomunicações, etc. Mas pronto, neste caso eu prefiro trimestralmente naqueles meses em específico em que recebo menos dividendos para então equilibrar. Ainda por cima tem um dividend yield de 5,72%, o que na minha opinião não é nada mau. Mas pronto, vamos ver aqui dentro do Excel, podemos ver que a Realty Income faz realmente parte dos dividendos aristocratas, está com um bom dividend yield, pode talvez ter uma boa valorização, esta aqui ainda é com base nas ponderações antigas. De qualquer modo eu já calculei novamente e acredito que haja uma oportunidade. No entanto, nós temos que olhar também para o gráfico, como podes ver, teve aqui uma grande queda desde os máximos e vou ver aqui mesmo no pico, teve uma desvalorização de aproximadamente 33% e eu penso que isto também se deve muito à subida da taxa de juros. Dificulta especialmente para os REITs e a Realty Income não é exceção. Por isso, nesta fase, eu acredito que seria, na minha opinião, uma melhor altura para nós acompanharmos esta empresa e ver quando é que ela pode recuperar, porque dizer que agora vai começar a subir ainda é muito cedo, ainda pode cair e pode cair bastante. Claro que não é por atingir estes níveis de suporte que irá começar a subir, mas é uma questão de acompanhar e tentar ter a validação e confirmação. Tem aqui alguns indicadores que poderão ajudar, como o FTSE System, o Super RSI, etc. E depois o Simple Moving Average e o Exponential Moving Average, mas praticamente todos dizem que irá continuar a cair. Por isso, na minha opinião, agora não seria a melhor altura porque ainda pode cair mais e eu no futuro quero adquirir a um melhor preço. Assim sendo, qual poderá ser a melhor empresa para adquirir? Eu também vi mais REITs e há aqui até uma classificação muito interessante do Seeking Alpha relativamente ao top REITs que eles classificam conforme os seus critérios e podemos ver que o REIT que está em primeiro lugar é este, e este REIT não nos é estranho. Se tu acompanhas a série dos dividendos sabes bem que REIT é este. Pronto, nós também já podemos passar daqui a nada, mas o REIT que eu tenho maior interesse neste momento está em 15º lugar nesta classificação do Seeking Alpha, que é aqui a FRT. A FRT é tanto um dividend aristocrata como um dividend king. O que é que isto significa? Que para além de pertencer ao S&P 500, também tem pago e aumentado os seus dividendos há pelo menos 50 anos consecutivos, o que é muito bom. Mas também temos que ver, a nível de análise técnica, o preço que se encontra atualmente e também a desvalorização que já teve desde os máximos. Por isso, desde os máximos até agora, teve uma desvalorização de 43%, o que até é bastante. Continua a ser um REIT
tal como outros, teve aqui uma grande desvalorização. A maior desvalorização que teve foi na pior altura do Covid-19 e depois recuperou e agora está mais ou menos a estagnar nestes valores. Acontece que em termos de Simple Moving Average ainda não cruzou a confirmar que realmente iria começar a subir a partir daqui, e também em termos de Exponential Moving Average também não cruzou. Por isso aqui se calhar o melhor seria uma questão de aguardar só um pouco para ver se estas duas linhas se cruzam, para então adquirir e pelo menos ter a validação que poderá ser uma boa altura para comprar. Agora, outros pontos que eu também devo ter em consideração é relativamente ao dividend yield, que está neste momento de 4,51%, o que não é muito elevado, mas pronto, é aceitável. Os dividendos têm crescido nos últimos 54 anos consecutivos, o que é algo bom, ou seja, temos aqui um histórico e confirmação que não tem falhado. E também, para além de pagar trimestralmente, olha quando é que vai pagar os seus dividendos. A 16 de outubro, ou seja, era exatamente nos meses que eu queria, que era outubro, janeiro, abril, etc. Por isso, isto aqui também é mais um ponto a favor. Agora, também temos que olhar para o Dividend Safety e ver se realmente é seguro os dividendos que tem atualmente, porque, repara, isto é um REIT, por isso nós temos que olhar para o AFFO Payout Ratio, temos aqui de 70,81%. É claro que isto é tendo em conta o 12 months, porque se estivermos a ver o forward, então a porcentagem é muito superior, por isso tens que ver para o teu perfil e objetivos o que é que faz mais sentido. Depois também devemos olhar para os aspectos negativos e a mesma tem um Total Debt to Equity de 144,88%, o que, na minha opinião, é claro que é um aspecto negativo, mas o Total Debt to Capital é de 59,16%. É claro que eles têm tudo isto em consideração e depois, no geral, dão uma classificação de C+. Por isso, eu não te quero esconder nada, quero-te mostrar tanto os pontos positivos como negativos, e aqui na capitalização de mercado de REITs, acontece que, por exemplo, temos a Realty Income, que vimos há pouco, que está em 8º lugar, mas em termos de capitalização de mercado, a FRT, penso que até tenha descido recentemente, exato um lugar, passou para 29º lugar. Pronto, era só para teres uma noção que em termos de capitalização de mercado não é assim tão elevado comparativamente às primeiras, mas continua a ser elevado, atenção. Em termos de Simple Wall Street, podemos ver que existe uma possível valorização de 27,30%, isto utilizando o Discounted Cash Flow Level 2, e depois aqui utilizando o Coifin, esta que pertence ao S&P 500, então é fácil ver aqui no Coifin, diz que existe uma possível valorização de 15,42%. Pronto, vendo no Finbox, nós temos que ter atenção qual é que poderá ser os modelos mais indicados. É claro que podemos sempre ver com base no Discounted Cash Flow, mas sendo que o nosso objetivo é para dividendos, então alguns dos modelos que eu acho que poderão ser mais indicados é tanto aqui em baixo o DDM Stable Growth. E porque o Stable Growth e não o Multistage? Porque o Stable Growth é com o pressuposto em que o dividendo mantém-se constante durante todo o período. O Multistage, neste caso, tem como pressuposto que os dividendos crescem nos primeiros 5 anos e depois, a partir daí, mantém constante. Por isso, neste caso, para esta empresa que já está estável e que os dividendos permanecem praticamente constantes, porque nos próximos 5 anos não é provável que aumentem de forma a que faça sentido utilizar o Multistage, então o Stable Growth faz mais sentido. Por isso, vendo todos estes, então, Discounted Cash Flow diz que existe uma possível valorização de 7,70%. Aqui o DDM Stable Growth diz que existe uma possível desvalorização de menos 21,50%, é algo negativo, sem dúvida. E aqui os múltiplos do Price to AFFO diz que existe uma possível valorização de 17,80%, que é um ponto positivo. Temos que ter tudo isto em conta, tanto os aspectos positivos como negativos, e no overall eu acredito que seja uma boa aquisição para este mês. Pelo menos para o meu perfil, isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento, mas para o meu perfil e segundo os meus estudos faz sentido adquirir neste momento. Por isso é isso que eu vou fazer, vou para a Trading212 e agora para adquirir é simples, mas antes, para quem não tem conta na Trading212 e acredita que segundo os seus estudos faz sentido, então tu podes criar normalmente e depois quando tiveres a conta validada basta vir ao canto superior direito e depois tens aqui uma opção que é utilizar código promocional. Tu clicas aqui, colocas 100 stock e depois recebes uma ação gratuita até 100 euros após depositares 10 euros. Tens, se não me engano, 10 dias úteis, exatamente, 10 dias úteis para depositar 10 euros e depois vais receber uma ação gratuita até 100 euros. Se deixares este tempo passar, então depois, pronto, este código já não é válido. Pronto, isto era só uma dica que eu queria te dar caso tenhas interesse em criar conta, caso ainda não tenhas conta. E agora para adquirir FRT, aqui está. E eu vou comprar, por isso vou comprar, a quantidade que eu vou adquirir é aproximadamente 300 euros, por isso número de ações, eu posso ver se aqui fica aproximadamente 300 euros, pronto, 3 ações são quase os 300, eu posso mesmo vir aqui a valor e comprar 300
exatamente e comprar exatamente 300, que fica 3.112. Por isso eu posso fazer isto, não há qualquer problema, rever ordem e enviar. Por isso fico com 3 ações e algumas ações fracionadas. Pronto, já foi adquirido, agora falta-me apenas colocar uma ordem pendente, porque caso esta empresa deixa bastante, então eu quero estar preparado para o pior cenário, e por isso aqui este nível de suporte, que foi na pior altura do Covid-19, está nos 73, por isso é exatamente aí que eu vou colocar o meu nível de suporte, ou seja, uma ordem limite de compra. Eu vou pôr aqui nos 73 e vai ser no valor de 200, porque eu quero que totalize 500, ou seja, 300 de comprar ordem de mercado agora e depois 200 caso caia. Por isso vai ser praticamente mais 3 ações. Validade nunca, enviar ordem de compra e já está feito. Por isso já tenho aqui a minha ordem pendente. Pronto, é isto. É tudo por este episódio dos dividendos do mês. Se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Não te esqueças que podes sugerir empresas aqui nos comentários para receber dividendos. Eu depois darei um olho. Obrigado e até uma próxima.